de sol a sol. Muito bem, vamos em frente. O Comendo Bem de Sol a Sol de hoje vai tratar, vai ser um Comendo Bem de Sol a Sol muito suave, muito leve. Nós vamos tratar dos lanches, vamos tratar Ah, das é? merendas. A merenda, que é aquela pequena refeição que se faz entre uma refeição maior e entre duas grandes refeições. Eu lembro que quando eu era os meninos, né, os garotos, eles vão para a escola, eles vão com o café da manhã, e depois tomam almoço. São duas refeições grandes, né? Pelo menos assim deve ser, né? Mas no menos tem uma merenda. E os adultos costumam fazer os lanches. E eles fazem. Eu queria que a Adelaide falasse um pouco sobre as duas coisas. Eu acho que o nome significa quase que a mesma coisa, lanche e merenda. Lanche é um termo assim em inglês, né? Eu sei que em inglês eu acho que significa almoço ou coisa parecida. É. Mas, Adelaide, vamos falar sobre lanches ou merendas, como você preferir. Alexandre, aqui no Nordeste, esse termo merenda sempre se aplicou mais o lanche das crianças, né? Principalmente nas escolas. Então, existe até legislação antigamente é sobre a merenda escolar, depois passou sobre a alimentação infantil, né? Para isso existe o FNDE, que é quem cuida da alimentação do pessoal das escolas, não é? E ali tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, tem o lanche, não é? Nas escolas de 2 turnos, né? Na escola de um turno só, as crianças recebem o café da manhã, o lanche e o almoço e vão para casa. Já no sul, merenda é lanche como é para todo mundo, né? Então, assim, mas o lanche, ele precisa ser com um valor calórico baixo, né? Com um alimento que tenha fácil digestão, porque senão vai atrapalhar a próxima refeição. Porque as refeições mais importantes são o café da manhã, o almoço e o jantar. O jantar já pode ser uma refeição mais leve, porque é uma parte do dia em que as pessoas vão ficar mais sedentárias, né? Então, assim, o café da manhã é importantíssimo, porque se passa quase 10 horas de jejum, né? Se janta às, às 7 da noite e se acorda às 6, dá 11 horas, né? Entre uma refeição e outra. Então, é importante que se tenha uma refeição completa nesse horário da manhã, né? E os lanches, tanto da manhã como da tarde, devem ser mais simples, né? Por exemplo, frutas, né? Ou frutas com cereais, né? Tipo aveia, né? Um pouquinho de mel também pode ser, mas, ou então oleaginosas. Hoje em dia se lancha muito oleaginosas porque elas têm um valor calórico alto, né? Porque são, como já diz o nome, oleaginosa tem muita gordura, né? Embora que seja uma gordura saudável, não é gordura saturada, é gordura insaturada, né? Então, assim, tanto a merenda que vai para a escola, né, deve ser também uma merenda mais simples, porque a criança precisa almoçar, né? E depois também precisa jantar. Então, assim, tanto para as crianças como para os adultos, a merenda, o lanche, a merenda tem que ser sempre mais simples. Com o valor. Tanto é que quando a gente calcula o valor calórico das dietas, a gente calcula o valor calórico para os lanches em torno de 15% do valor calórico da dieta. Quer dizer, é um valor pequeno, né? Porque é para concentrar mais nas 3 refeições. Perfeito. Agora, me diga uma coisa. Você falou aí, e falou muito bem, como sempre, sobre a questão que as dietas, elas devem ser, as merendas, elas devem ser um pouco mais suaves. Eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente falava assim, vamos lanchar, né? Estava com um grupo, a gente, sei lá, ia para uma sorveteria, ia para uma lanchonete. O nome já era Sim, lanchonete, era de lanche. E aí começaram assim, então o lanche na época era assim, sanduíche, um sanduíche de queijo, um sanduíche misto, com um suco de alguma coisa, uma Coca-Cola, um refrigerante e tal.
Mas aí eu lembro que começou a ter uma influência americana. Sempre os americanos com influência Ah, com boba, né? certeza. E aí tinha um tal de tinha um tal de Monstro Burger. Era um pão desse tamanho assim, com cheio de coisa no É, meio. E no imagina. final, eu acho que quem comia aquele não tinha como comer mais outra coisa, não tinha, né? E aí, eu acredito que Não. os lanches, eles foram um pouco deturpados, né? Eu lembro, eu era atleta, né? Eu saía do treino à noite, nós íamos para a lanchonete. E na lanchonete a gente comia alguma coisa, e como a gente estava muito faminto, né? Eu lembro que tinha uma tal de vitamina de banana. Então, tomava à noite, era uma maluquice aquilo. Mas, mas agora teve o tal de Super Burger, Super Monstro, não, mas o nome não é Monstro, Monstro Burger. Burger Monster, Monstro, é. por que monstro? Como que é isso, hein? Como que diabo Ô, isso é Alexandre, essa? veja só, você falou aí que você era atleta, que você treinava, não sei o quê, aí já é diferente. Veja, uma, um lanche de um atleta, um lanche de uma pessoa que foi para a academia é diferente, não é? Porque o gasto energético ali foi grande, né? Então, a refeição tem que ser mais calóricas, com um valor proteico maior, né? Para não desgastar o músculo, que o músculo é proteína, né? Então, assim, é diferente a gente falar da dieta de um atleta ou de pessoas que fazem academias pesadas, por exemplo, como CrossFit. CrossFit é um exercício muito pesado. Então, assim, tem que ter uma reposição, senão vai ficar desnutrido. Se não se alimentar de forma correta, vai perder massa muscular e vai ficar desnutrido. Então, isso é um perigo, né? Agora, essa influência dos americanos é terrível. Você vê, quando a gente era pequeno, aí até quando os nossos filhos eram pequenos, a gente levava para o cinema, o saco da pipoca era bem pequenininho, era mais ou menos assim, desse tamanho, assim, né? E o refrigerante era de 200 ml. Aí chegou a influência americana com essa cadeia de cinemas UCI, que é americana, o Cinemark, tudo é americano. Então, eles colocaram ali sacos de pipocas imensos, né? Deixa eu ver se dá para fazer. Imensos, né? E o volume, o menor volume de um copo de Coca-Cola é de 500 ml. Então você imagina. Aí vendem também, tem um bifezinho assim de guloseimas, né? Bombom, marshmallow, não sei o quê. Então imagine o valor calórico disso tudo que essas crianças estão comendo, né? Pipoca com manteiga, né? E tudo mais. Então, essa influência é terrível, porque começou a aparecer muito problema de obesidade em criança, não é? Em criança, porque ali vai também ketchup, maionese, tá? Então, é uma coisa, um prejuízo imenso para a população. Você vê como os americanos são obesos, e a gente não via essa obesidade grave como a gente tem visto agora no Brasil, né? E é isso que eles querem fazer no mundo todo. Eles querem aculturar. Cada um tem a sua cultura de alimentação, né? Aí eles chegam, descaracterizam a cultura e mudam a vida das pessoas, porque isso não é. Olha, criança com colesterol alto, com glicose alta, isso não é para isso é para a vida adulta e olha lá, né? Perfeito. Olha, Lady, me diga uma coisa, e as frutas, elas também elas podem compor uma dieta de lanche, não é? A Elas criança devem. vai para o colégio, leva banana, leva uma laranja, leva. Eu me lembro que, quando eu era criança, é, eu levava uma fruta, uma laranja, sei lá, uma banana, um sanduíchezinho, um pequeno sanduíche, e tinha um nome chamado, tinha uma bolsinha chamada lancheira. Aquela lancheira, eles Lancheira. levavam leite, alguma coisa assim, e depois esse negócio deixou de existir, né? Até porque os colégios passaram a ter as suas cantinas, passaram a desestimular as crianças de levar as suas coisas de casa, passaram É. a uniformizar.
Mas tinha assim umas coisas muito interessantes no meu tempo, era muito engraçado. Eu tinha colegas que eram, eram piratas de lanche. Então o garoto levava o lanche e na hora H o outro ia e roubava o lanche dele. Era uma confusão danada. E, Eita, e que alguns, danada. e era muito engraçado, tinha uns que para evitar o pirata, pegava o pão e lambia o pão todo, né, para o pão ficar Ah, todo aí o cara, estimulado. ele Olha, tinha desistiu, né? muito, tinha muito. Agora, tudo coisa de menino, né? E eu É, um colégio muito bom. E a grande realidade é que ninguém de classe média não morre de fome. Isso é é, uma coisa séria, né? A fome, ela pega as pessoas com menos recursos. é verdade. Mas a meninada quer saber disso, não. A meninada queria, se pudesse comer o lanche dele, pega e filar o banjo do vizinho, dar um pedaço de pão, era uma confusão. E a hora do recreio, era nesse momento em que se dava o lanche. Na hora do, chama hora do recreio, paravam as aulas, as crianças iam para É, o pátio, né, para brincar e para lanchar. Mas, Adelaide, quer dizer, então, que as lanchonetes elas foram incorporadas à cultura brasileira, também a partir de uma influência norte-americana, de lanchonetes, não é lanchonete, quer dizer, o lugar de lanche, não é um restaurante, é uma é, lanchonete, né? Depois vai passar a ter as burguerias. As burguerias é um lugar onde se come burger. é. Monstro Burger, burger monstro, é um pão desse tamanho assim, É. você come e ali Um fica. hambúrguer de 1 quilo, Alexandre. Um hambúrguer de 1 quilo. Pode uma coisa dessa. É demais, não é? E Agora, ali. veja, em relação a esses lanchezinhos que você está falando, então, assim, o ideal é que realmente as mães coloquem frutas, agora, de preferência, fruta que não vá cortada, não é? Porque ela pode oxidar, ela pode azedar. Então, ok, banana, maçã, pera, laranja, tipo laranja cravo, que a criança mesmo possa descascar, né? Então, assim, e não sei, para complementar aí alguma eh, um iogurte, uma coisa assim, né? Apesar de que o iogurte, aquele iogurte, a gente Mas, sabe que é ultraprocessado, né? A não mas, ser que seja o iogurte caseiro. mas então que havia assim um lugar de fazer lanche, né? As, 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 depois apareceu Lanchonetes. as lanchonetes, depois as burger. Cantinas, já antigamente eram as Não, cantinas, né? mas depois surgiu assim as temaquerias, as burguerias. Sim, é, Rapaz, olha o que apareceu de nome esquisito. Eu acho que tudo isso é um modismo de que, de uma forma, é o seguinte: pô, é. se tu não vai jantar, não vai almoçar, tu vai uma coisa que proporcionalmente é muito cara, mas que você não é tão cara feita uma refeição, e você vai ficar. E se você quiser comer muito pão, vem para cá que a gente enche você de massa. Eu acho que é por aí. Então, bom, de qualquer forma, então, hoje nós conversamos sobre os lanches ou merendas. E a Adelaide ela começou a falar com muita propriedade sobre as merendas escolares, né? Que é uma coisa definida em lei, e me parece que o governo Lula, ele com muito acerto, ele introduziu a produção da agricultura familiar local, né? Ah, Lanche, né? tem que ter 30% os insumos, né? Tem que ser 30% da agricultura familiar. Para não estar botando também, né? Não, eu tenho um lanche infantil. Agora, o Adelaide, eu soube que tem uma tal de Bia Kici, uma cretina dessas aí, que queria colocar no lanche coisas ultraprocessadas, dizendo que a Sim, indústria queria fazer isso. Mas não pode. O é, lanche é uma refeição, e quando a merenda é escolar, ela tem um papel maior, né? Porque algumas dessas lógico. crianças só têm essa refeição no dia, né? É. Então, os deputados que se dizem tão preocupados com o povo, esse pessoal da extrema-direita não tem nenhuma preocupação com o povo, nenhuma preocupação com o povo, nenhuma. Nenhuma, Essa nenhuma. Biaquice, quando ela falou nisso, ela não estava preocupada em melhor Ela alimentar a estava criança. ganhando dinheiro da indústria Ela para queria ganhar a salarizar. propina que ela vai receber de quem produz a comida. Isso é muito É errado, isso é muito verdade. errado, né? Então, é o É seguinte, verdade. então, se você, mãe, é, primeiro o garoto tem que ficar bem alimentado, claro, né? Um garoto mal alimentado, ele vai ficar mal-humorado, enfim, o menino É, tem que ser bem lógico. alimentado. A escola vai dar, ela tem que ter, ela tem que dar um jeito de dar comida para os alunos, né? Vamos lutar para que a gente possa fazer com que o governo possa cada vez mais aparelhar as escolas para oferecer os lanches.
E a classe É média, as verdade. classes ricas vão fazer lanche de outro jeito. Então, super burro, burro não, burro, né? Burro King, sei lá, essas porcarias todas aí. Burger King, Burger King, McDonald's, lancheterias, como é, temaquerias, vão para esses negócios todos, sabendo que quando você muda o nome, você dá esse negócio de mudar o nome é engraçado, né? Porque dá um aspecto assim, ser diferente, gourmet, gourmet. Aí você bota um negócio gourmet, porque é mais caro, bem mais caro, enfim, mas aí cada um faz o seu. De qualquer forma, nós conversamos hoje sobre os lanches e as merendas, e a Adelaide, como sempre, deu um show. Mas, Adelaide, vamos começar um momento mais aguardado que nós temos Aham. no nosso. É É, mesmo, Alexandre? É o esse momento momento mais é aguardado. um momento aguardado, as pessoas passam semanas aguardando esse momento tão auspicioso. É um É, momento gastronômico que, em algum momento no futuro, vai integrar a sequência do Comendo Bem de Sol a Sol. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Há algum tempo, havia uns pratos assim, muito complicados. Eu me lembro de um tal peru Califórnia. O peru Califórnia era inovador, né? Porque se via lá o peru e daqui a pouco viu o peru com uns pedaços de frutas, abacaxi, abacaxi, pêssego em calda, né? esse cara. Aí depois nós começamos a ver um tal porco agridoce, que também vinha coisa adocicada. E eu queria hoje que você, Adelaide, com sua competência, seu conhecimento, você nos falasse um pouco sobre esses pratos que misturam as coisas salgadas com as coisas doces. Pois bem, Alexandre, o agridoce, esse sabor é diferente, não é? Ele pode ser uma mistura de doce com salgado, de amargo com doce e de ácido com doce, tá? Então, existem em várias partes do mundo, né? Aqui no Brasil tinha esse peru à Califórnia, que era o peru preparado normalmente, mas ele era servido com abacaxi caramelado, o doce de pêssego. É, não tinha a calda, eu acho que a calda se usava para concentrar mais o sabor. Figo também, né? Ainda hoje, no Natal, se coloca o peru, né? E se enfeita com figo, com o pêssego, né? Algumas pessoas também botam abacaxi, fica muito gostoso. Mas existem, assim, molhos, por exemplo, no Japão existe um molho chamado terê, que é usado para sushi, tá? Nos Estados Unidos, existe o barbecue, né, que é aquele molho que se usa muito para costela suína, não é, que é bem doce, ele é feito é, ele é muito cheio de ingredientes, mas ele leva ketchup, ele leva vinagre, mas para dar justamente esse sabor. Mas leva também molho inglês, né, que é um pouco ácido também, e fica muito saboroso. Na China, a gente tem aquele molhinho vermelho que é usado para se comer, tanto com o rolinho primavera, né, que é uma preparação frita com massa e que é salgada, e se usa esse molhinho vermelhinho, que eu não sei qual é o nome dele. Eu não sei esse nome, eu até procurei ver, mas não sei o nome. E também aquele porco agridoce, né? Que é feito com abacaxi e se bota também esse molho vermelho dentro, que é uma coisa saborosa, né? Então, eu particularmente gosto muito desse sabor, entre doce e salgado, entre doce e ácido. Só não sou muito a favor do que leva ao amargo, porque eu acho que meu paladar para amargo é muito acentuado, então eu não gosto. Mas, é assim, é interessante. É uma coisa que só foi chegar aqui no Brasil não faz muito tempo, não. Porque antigamente o povo só gostava de tudo salgado. O que era para comer, jantar e almoço era salgado, né? E o doce era mais para sobremesa. Eu lembro
essas comidas assim, vamos dizer assim, essas comidas diferentes, elas começaram e fizeram moda, né? E, de fato, era um choque. Era um choque. As pessoas eventualmente comiam, porque eu lembro que tem um tal de fio de ovos no Natal, aquilo é doce, né? É Mas doce, aquilo é. entrava assim quase que no cenário gastronômico, mas sem causar grandes choques. Mas eu lembro que em Pernambuco surgiu assim novos sabores pernambucanos. E havia um restaurante cujo nome muito apropriado, o nome é Oficina do Sabor, do chefe Mário Santos, e lá ele começou a desenvolver molhos de César Santos. César Santos. desculpe, o Mário Santos é um amigo da eletricista, não está mais conosco, mas o César Santos, ele descobriu molhos, ele passou a desenvolver molhos interessantes, né? Com Calda frutas, né? de frutas doces, né? Com calda de maracujá, calda de mangaba, enfim, é uma coisa muito Era. espetacular. E isso foi. O cara comia, sei lá, pedia um camarão, e vinha com molho de maracujá, e com molho de mamão, molho, não sei lá, que tinha um molho da certo. E é uma coisa muito gostosa. E inovava o É. paladar. E uma coisa, Adelaide, que as pessoas talvez não se atentem ainda, é que uma das coisas que diferencia os homens dos animais é justamente a arte culinária. O animal, ele come, ele se alimenta conforme vem da natureza. Você não vê um animal colocar um molho de nada para modificar o sabor, né? É Mas verdade. o homem faz isso, né? Então, isso é uma demonstração de inteligência e também faz parte de uma arte muito aprimorada. Essa arte, a arte culinária, a arte da gastronomia, que a Adelaide exercita com tanta eficiência, é que diferencia um homem dos animais, né? E quanto mais inteligente for o gastrônomo, mais delicioso ficam os pratos. E É aí, verdade. então, eu fico assim, eu me sinto assim, muito tranquilo, né? Porque eu sou cobaia de uma cozinha de alta qualidade, né? E de vez em quando eu como umas coisas muito gostosas que misturam sabores diferentes, né? Sabores, e aí as papilas gustativas, elas são Estimuladas. estimuladas de forma diferente. E realmente o contraste fica muito gostoso. Agora, Adelaide, e doce com pimenta? Outro dia, uma certa cientista da comida, uma certa artista da comida, ela me serviu uma geleia de pimenta. E a geleia adocicada, e a pimenta com aquele sabor É. ardido. Como é esse história de sabor? Ô, Alexandre, veja só, a pimenta, ela pode ser usada, ela tem um uso assim muito grande na culinária, né? Então, por exemplo, existe também chocolate com pimenta, né? E combina os sabores, né? Geleia de pimenta é uma delícia. Você pode comer com carne de frango, carne de porco, carne de cordeiro, né? A de carne de cordeiro fica melhor com geleia de hortelã, né? Mas a de pimenta tem vários usos, né? Vários tipos de carne, né? Porco, o cordeiro, é, carne de boi também. Não tem problema não. Se quiser botar, pode botar que fica gostoso. Agora, o molho de maracujá também se coloca no salmão, que é um peixe, né, que fica muito gostoso, não é? Então, esses sabores assim misturados, né, com vários sentidos, né, é, eu acho fenomenal, até porque inova, né? As pessoas mais conservadoras não querem nem provar, porque acham que é ruim, agora perdem muita coisa, né? Quem é muito conservador assim, em relação à alimentação perde de provar coisas deliciosas, porque esse sabor agridoce, isso é maravilhoso. Isso você vê o pernil de Natal, da mesma forma que o peru também é acompanhado. Inclusive, ele é preparado com a calda do pêssego em calda. Se usa o pêssego para enfeitar e para comer com a carne,
Mas aquela calda, ela é usada no preparo do pernil de Natal, que é uma carne de porco, né? Ó, Adelaide, uma pergunta que eu estou louco para fazer já há algum tempo. Não sei nem se eu consegui, se já consegui fazer aqui nesse momento gastronômico. Qual é a comida que mais se adequa à festa que os brasileiros vão fazer por ocasião do anúncio da prisão do quadrúpede? Alexandre, isso vai depender da hora em que ele for preso, tá? Se for na hora do almoço, a gente pode comer aquela feijoada com uma caipirinha. Olha só que beleza, né? Mas se for à noite, aí a gente comer uma feijoada à noite já vai ser Ah, muito mas pesada, né? nesse dia não vai ter noite, não. Esse dia, o dia vai ser tão comprido, a festa vai ser feito carnaval. É É no mesmo, né? É carnaval, verdade. É. no Eu carnaval eu lembro acho que eu já comi. que ai, meu Deus, podia ser uma preparação assim, bem legal mesmo, bem gostosa, para a gente comemorar a entrada desse quadrúpede na prisão, né? Porque ele já está demais, né? Essa justiça aqui no Brasil tem tanta paciência. É muito lerda, viu? Eu fui O ver homem está aqui, aí, solto, fazendo tudo que não deve. E eu a fui ver justiça no nosso aguardando. chat, nós temos diversos chats. Tem um chat, existe um chat que é esse eu não tenho nem acesso, é o chat mantido lá pela técnica do canal, que eu não tenho acesso, mas tem um chat que eu tenho acesso. E nesse chat fui ver se a Rosário Cristina tinha dado alguma sugestão, mas ela não deu sugestão ainda de qual seria a comida recomendável para a prisão para acompanhar. Deve ser É, petisco, né? enfim. Eu, se fosse Moro, a gente anunciou que seria o marreco recheado, né? Foi, mas aí Moro correu. Mas ainda salvaram aquele homem lá, mas não é danado. Moro correu, mas ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Bom, mas Ele vai Adelaide, faltar. nós estamos chegando ao final dessa sessão de um momento gastronômico do nosso a Semana em Revista, e hoje nós tratamos dos pratos agridoces. São misturas que são deliciosas, e se você que está em casa, que não tem assim muita vontade de experimentar, experimente, que você vai gostar muito. E Vai agora, gostar. o problema todo é que você, depois que começa a conhecer muita comida gostosa, você passa a ficar mais exigente. Mas, de qualquer forma, se você tiver a sorte que eu tenho, você não vai ter problema. Mas experimente, você vai gostar, viu? Adelaide, e a pauta? Olha, ô Alexandre, você falou aí no Oficina do Sabor, mas existe também o Beiju-Birá, que também é especialista em servir pratos que misturam, né, É isso mesmo, é. frutas com salgado, que é tão bom quanto o Oficina do Sabor, né? Não, nós temos excelentes restaurantes, mas também É temos verdade. péssimos restaurantes. Entre os péssimos restaurantes, eu me lembro de um tal de Dona Severina, que é terrível. Se Eita, você for lá aquele é de, lá de Gravatar, danado. meu amigo, corra do tal do Dona Severina, que aquilo é um inferno. Mas se você tiver sorte de É estar verdade. em Olinda, estar em Porto de Galinha, você pode ir no Oficina do Sabor, que é excelente, no Beiju Pirá, que é formidável, e existem bons restaurantes. Também é. Outro dia nós fomos a um restaurante em Olinda, na Praça de São Pedro, o Marine. Marine. Vá no Marine que você vai gostar também muito. Mas se for em Gravatar, corra do tal de Dona Severina, que aquilo é um inferno, aquilo é uma É sucursal uma porcaria. do inferno. Bom, Adelaide, Pior ali é o atendimento, é péssimo. ali não tem nada que preste. Eu não sei nem qual é o sabor da comida que eu não cheguei a comer. Mas olha, Adelaide, mas me diga uma Ah, coisa, e como é que está a pauta do nosso programa?